Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número do primeiro em diante, tá certo? Que diz assim: conselhos para o povo de Deus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e, ainda, coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que mensagem linda, né? De exortação, de cuidado, sabe? De alerta aos cristãos, informando como tem que ser feito, doutrinando uns aos outros, evangelizando uns aos outros, sabe? Pastoreando o rebanho de Deus. Então, irmãos, é muito interessante que a palavra está em todo o tempo na Bíblia nos ajudando a ser exemplo para o nosso próximo, para ser, sabe, como Jesus Cristo foi quando ele veio ao mundo, à terra, tá certo, irmãos? Então, irmãos, não faça nada por ganância, não faça nada
forçado. Não faça nada, sabe, pressionando as pessoas. Não coloque medo em ninguém. Tudo vai fluir naturalmente na sua vida. Para que pressa? Se o destino que nós almejamos é o mesmo para todos. Então, irmãos, vejam bem. Vocês precisam entender que ninguém é dono de ninguém. Estamos aqui para semear a palavra de Deus na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito de vida, é a nossa missão, para que a gente deixe um legado. Porque foi isso que o Senhor nos delegou. O que é delegar? É passar para outra pessoa, dar continuidade à missão que já foi iniciada. Tá certo? Então, Jesus deu início, mas ele morreu, ressuscitou e foi morar nos céus, na presença de Deus. Entende, irmãos? Então, ele delegou, enviou o Consolador para habitar dentro de nós, o Espírito Santo, e a gente dá continuidade a essa obra de levar o ID a toda criatura. O que é ID? É a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas, irmãos, é a Bíblia, sabe? Que a gente possa semear a palavra do Senhor onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, sabe? O nome do Senhor tem que ser pregado, tem que ser semeado, tem que ser espalhado, tá certo? Porque, irmãos, se o Senhor nos confiou essa missão, essa obra, é porque Ele sabe que nós somos capazes de dar continuidade. Então, vejam bem, é necessário que a gente não queira tomar posse da vida de ninguém. Muitos pastores, eles querem ser donos das ovelhas, das vidas, e ninguém é de ninguém aqui na terra. Todos nós somos de Deus, tá certo? Se Ele confiou certas vidas em tuas mãos, é para que o nome dele seja glorificado através de você, tá certo? O nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. Que você, irmãos, verdadeiramente possa entender o real significado que é este do Evangelho, tá certo? Então, lembre-se, todos passam por dificuldade, todos passam, sabe, por estreito. É normal isso acontecer. É o processo que todo mundo precisa enfrentar. Irmãos, entendam que os nossos irmãos no mundo inteiro, eles passam pela mesma dificuldade, pela mesma perseguição, pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas dores, sabe? Claro que Deus trabalha na vida das pessoas de forma diferente, entende? Mas cada um deles, irmãos, que determina em seu coração obedecer a Jesus Cristo, eles são provados nas áreas de sua vida que eles mais têm fraqueza, sabe? Que eles são fracos espiritualmente. Então, por que eles são aperfeiçoados nisso? Para que eles recebam o caráter do Senhor Jesus. Porque se continuar com o caráter humano, carnal, ele não vai agradar a Deus. Ele não vai crescer espiritualmente. E de vez de levar a vida, ele vai levar a morte para as pessoas. E Deus não espera isso de nós. Então se humilhem, aproveite o tempo das provações, se humilhem na presença do Senhor,
para que no tempo oportuno de Deus, Ele venha e te exalte. Ele venha e te abençoe, e te honre, e te justifique na terra dos viventes. Amém, irmãos? Então, vejam bem, se tiver ansiedade também, se tiver, preocupação, não leve isso sobre si. É um fardo pesado que nós não devemos levar sobre nós. Lança tudo sobre Deus. Lança tudo sobre o Senhor. Porque a própria palavra, o próprio Jesus Cristo diz em sua palavra. Vejam bem, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então lance as suas ansiedades, as preocupações, tudo, porque o Senhor nos alivia. O Senhor faz com que a gente se torne leves. Tá certo, irmãos? E muitas das vezes isso acontece para que a gente possa entender que somos totalmente dependentes de Jesus. Todos os dias, irmãos. Aí a gente passa por um momento de ansiedade aqui, de dificuldade e preocupação. Agora a gente, tenho que lembrar que isso não vale a pena carregar sobre mim. Eu tenho que lançar sobre Jesus. Então, todo dia, toda semana, todo mês a gente precisa do Senhor. Tá certo, irmãos? Então vejam bem, é necessário que a gente esteja vigilante, para que a gente não venha se esquecer de se voltar para Deus, se humilhar, pedir ajuda, pedir perdão, tá certo? É necessário que a gente se purifique todos os dias. Amém, irmãos? Porque o que Deus espera de nós é que a gente possa todos os dias buscar a santidade, a santificação no Espírito Santo do Senhor, sabe? Que a gente seja alvo como a neve, não tendo nada do que se envergonhar. Imagine, Jesus Cristo volta hoje, agora, como que anda a sua vida, como que anda o seu relacionamento com o Senhor, o quanto você tem de pecado ainda para pedir perdão, para se arrepender. Não deixa isso acumular, libera, põe para fora, pede perdão ao Senhor, pede perdão ao teu irmão o mais rápido possível, tá certo? E eu quero ler novamente, que diz assim, o versículo de número 8 em diante: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados no mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Irmãos, então o diabo é sujo. Ele vai tentar por diversas vezes te entristecer, te desanimar, sabe? Vai querer minar a tua fé, a tua esperança em Cristo Jesus. Então, não dê espaço, não dê brecha, porque se tiver brecha, ele entra e destrói a sua vida por completo, tá certo? Mas a gente estando vigilante, resistindo firme na fé, a fé quer dizer um escudo espiritual que pertence a você, tá certo? E você precisa ter fé para se defender dos ataques, tá certo? Das armadilhas, das emboscadas, das setas, dos dados inflamados, tá certo? Jesus quer que você se proteja, tá bom, irmãos? Mantenha alimentada a sua fé. Então, irmãos,
A própria Bíblia diz: resistam firme ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, não quer dizer que você está livre de ser tentado, de ser, sabe, mais vezes de ser provado. O inimigo vai te dar uma trégua por um instante, por um momento, porque ele busca facilidade, mas já depois, novamente, ele voltará a você e vai ver se vai encontrar brecha. Se você estiver dando brecha em alguma área de sua vida, seja em relacionamento, seja, sabe, no caráter, seja na obra, no ministério, sabe, você vai se dar mal, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, ele só vem para quê? O inimigo só vem para matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer. Mas nós, vigilantes, a gente tem como vencê-lo. A gente firmado sobre a rocha que é Jesus, ele tem que bater em retirada. Ele virá por um caminho contra nós, mas por 7 terá que fugir de nós. Quando a gente está cheio do Espírito Santo do Senhor, da presença de Deus, ele vai ver que não vai ter facilidade, ele vai ver que não vai ter brecha, então ele vai bater em retirada. Tá certo, irmãos? Da mesma forma que Jesus foi provado, foi tentado no deserto, ele faz conosco também. Não ceda. Tudo que tem nesse mundo é vaidade. O apóstolo Paulo diz isso. Não se iluda com as coisas vãs, com as coisas que são perecíveis. Sabe, irmãos? Invista a sua vida de fato no reino celestial, no reino de Deus, e você receberá tudo em dobro. Sabe, irmãos? Não dá para colocar limite nas bênçãos de Deus, porque sempre que a gente faz algo para o Senhor, Ele nos retribui, nos recompensa em dobro. Sabe, irmãos? É claramente isso. Vários já sentiu essa experiência. Sabe? A gente abençoa uma vida com um trocado que seja, dando uma esmola, ou então dando um alimento, ou então dando uma palavra. E quando vê, Deus nos retribui em diversas outras áreas de nossa vida. E você, nossa, que maravilhoso, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, para o meu bem, para... Isso é maravilhoso, isso é as bênçãos decorrentes do que você faz para Deus, irmãos. Mas você não tem que fazer nada com o olho, dando com a mão para esperar com a outra ou receber com a outra. Faz de tudo de coração, com amor para Deus, porque Ele vai te retribuir 2, 3, 4, 5 vezes mais, tá certo? Ou até mais que isso mesmo. Entende, irmãos? Esse é o favor do Senhor, tá certo, irmãos? Então, invista no reino de Deus. Invista a sua vida na presença do Senhor, porque de fato é isso que traz retorno, é isso que de fato enriquece você. Porque o que temos para desfrutar, para, sabe, viver e de fato permanecer em nós é a eternidade, não é o tempo de agora. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz com que a gente não só receba galardão na eternidade, mas também agora, nos dias de hoje. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Porque os que estão em Cristo reinarão em vida. Amém, amados?
Então essa é a mensagem do Senhor. Espero que tenha edificado a sua fé. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por renovar as tuas misericórdias a cada manhã, meu Pai, em nossas vidas. Senhor, não sabemos nem como te agradecer, nem como te retribuir, porque tudo que a gente fizer ainda não será suficiente para recompensar, retribuir aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda faz. Oh meu Pai, obrigado por falar aos corações dos meus irmãos, por atrair cada um deles para a Tua presença. Cura, Senhor, salva, liberta de toda amarra, de todo laço, de toda corrente espiritual, de todo pecado que insiste em os perseguir, Senhor. Abate, que todos eles caiam por terra, para a honra e glória do Senhor. Engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai. É isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!